Olá, meus irmãos, novamente estamos reunidos através deste vídeo e vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando alguma coisa a respeito do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E logo no início, no primeiro item, a respeito de injúrias e violências, o Kardec coloca duas bem-aventuranças que nós vamos dar uma analisada rápida neste momento. Elas são assim. Estão lá no Evangelho segundo Mateus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E continua. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso também está no Evangelho segundo Mateus. Nós observamos aqui que existe um linguajar do Antigo Testamento, falando muito a respeito de condenação, de ser condenado ao fogo do inferno. E nós aprendemos através da doutrina espírita que a condenação, a punição, aqui dessa maneira condenada como a condenação de Deus ou a punição de Deus, que isso não existe na verdade. Era um linguajar do Antigo Testamento, próprio da condição da compreensão daquele povo, contida no Antigo Testamento, e justamente para que fosse disciplinado o povo hebreu daquele tempo. Mas aprendemos com a doutrina espírita que não existe condenação, que não existe punição eterna, que nosso Pai, o Criador, ele não age dessa maneira, porque tudo o que nos acontece refere-se à nossa responsabilidade e consequência daquilo que nós fizemos. É assim que compreendemos e é dessa maneira que nós aprendemos num outro momento, numa outra oportunidade, passando pela consequência dos erros cometidos no passado, que nós vamos evoluindo e aprendendo a nos tornar pessoas melhores, buscando a evolução do espírito imortal que nós somos, lembrando, mais uma vez, que nós somos espíritos e estamos passando por uma experiência material. Muitas outras já foram e muitas outras experiências materiais virão pela nossa frente, tudo com o objetivo de aprendizado. Mas vamos retornar ao nosso texto e observando aqui, nas bem-aventuranças, que existe uma recompensa para aquele que for brando, que possuirá a terra, e existe uma recompensa para os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Serão reconhecidos como filhos de Deus, seguidores do Mestre Jesus, aqueles que se empenham em colocar os ensinamentos do Cristo em prática. É uma bênção agir e ter esse conhecimento da necessidade da transformação dos nossos comportamentos e da maneira como nós pensamos. Porque, na verdade, o que o Pai quer é que a gente aprenda a conviver com o nosso próximo, que a gente aprenda a dominar os nossos vícios e as nossas paixões, nos tornando assim pessoas melhores, possibilitando que possamos ter um futuro, ainda nesta existência material, mas um futuro
no retorno ao plano espiritual de maneira mais consciente, em paz, em equilíbrio espiritual, diante desse aprendizado que Jesus nos chama a todo momento. E a doutrina espírita nos esclarece como fazer isso. Então, o que nós precisamos compreender aqui é que a busca que nós temos que nos empenhar é em dominar os nossos vícios, normalmente a nossa impaciência, a nossa agressividade, a nossa falta de compreensão do nosso próximo. Nós temos um amigo muito estudioso das questões espirituais e da doutrina espírita que diz que o nosso obsessor, que diz que aquele que nos ofende é também o nosso professor. Olha que maneira interessante de compreender o nosso próximo e de buscar a compreensão daquele que está nos trazendo alguma dor, algum sofrimento. Porque justamente aquele que nos fez sofrer ou nos ofendeu em algum ponto que nos exaltou o sentimento, nós aprendemos que aquele ponto do nosso sentimento deve ser trabalhado. Porque nós sofremos, não é por culpa do outro que nos estimulou ao sofrimento, mas porque nós permitimos o sofrimento. Ou seja, porque existem algum sentimento ainda em nossa intimidade que precisa ser trabalhado. Como, por exemplo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o sensualismo, a violência, a agressividade que ainda está em nossa intimidade. E quando o nosso próximo se aproxima e faz alguma coisa que nos atinge justamente naquele ponto fraco que nós ainda temos, nós nos exaltamos, ficamos irritados, ficamos bravos e muitas vezes nutrimos sentimentos de vingança em nossa intimidade. E Jesus justamente veio para nos ensinar como nós devemos lidar com esse tipo de situação, compreendendo e amando o nosso próximo. Por isso que o nosso próximo é um grande professor, porque ele mostra aquele sentimento que ainda precisa ser trabalhado em nossa intimidade. Olha que interessante esse tipo de pensamento. Então nós passamos a olhar para aquele que nos agrediu, não como inimigo, mas como aquela pessoa que está servindo para que nós possamos nos compreender, para que nós possamos ver ainda a nossa intimidade lá dentro com honestidade e analisar e pensar, eu ainda tenho que trabalhar esse sentimento. E quando nós encontramos aquele sentimento que é necessário que seja trabalhado, fica muito mais fácil para que a gente possa nos empenhar no sentido de dominar essa paixão, esse mau sentimento que ainda está em nossa intimidade. E aí sim, nós observamos que o grande desafio é nos tornarmos pessoas pacíficas, é nos tornarmos pessoas brandas, brandas nas palavras, brandas no trato com o próximo, brandas nos gestos. É dessa maneira que nós precisamos olhar para o nosso próximo e conviver com o nosso próximo. E qual é o nosso próximo mais próximo? É a nossa família, é o núcleo familiar, aqueles que estão do nosso lado, nossa esposa, o esposo, o filho, a filha, os avós que convivem próximos da gente. Esse é um instituto onde logo nos primeiros momentos nós temos que exercitar o aprendizado da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, aplicando junto aos nossos familiares. E como é difícil nós lidarmos
com um filho rebelde, com uma filha rebelde, com uma esposa ou um esposo incompreensível, ou muitas vezes ainda agressivos, violentos, impacientes. Mas aí está o desafio. O desafio, meus amigos, não está lá fora. Justo, realmente nós passamos por situações complicadas junto aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas do ambiente social. Mas o desafio primeiro está no seu próprio lar, junto das pessoas que você ama e que Deus colocou ao seu lado. Lembrando que ninguém está ao nosso lado, ninguém está fazendo parte do nosso núcleo familiar sem uma razão de ser, sem um motivo. Ninguém foi colocado de maneira aleatória ao nosso lado. Tudo existe uma razão nesse mundo e nós precisamos ampliar os nossos pensamentos para compreender essa realidade. Muitas vezes a esposa, o marido difícil, os filhos difíceis estão ali para que nós possamos exercitar com boa vontade os ensinamentos do Cristo. Sermos bons, brandos e respeitosos com os nossos filhos, ouvindo os nossos filhos. Porque muitas vezes nós, na posição de pais, nos colocamos como uma autoridade muito acima dos nossos filhos e não aceitamos nem ouvir o que eles têm para falar. Isso é um equívoco. É lógico que a família, na sua estrutura, existe a hierarquia e ela deve ser respeitada. Mas a hierarquia e a liderança só é respeitada se aqueles que estão na condição de líderes agirem com respeito àqueles que estão na condição de subordinados. É dessa maneira que nós precisamos agir em relação aos nossos familiares, com respeito, com brandura e com passividade. Não querendo ser melhores que o outro, mas tendo ouvidos para ouvir mais e dar bons conselhos no momento de necessidade. Então nós vemos que os ensinamentos do Cristo a respeito da brandura e da paciência já se aplica num primeiro momento junto à nossa família. Precisamos ter o equilíbrio emocional para lidarmos com o nosso próximo mais próximo. E Jesus já ensinava isso lá atrás. Um outro item que nos chama a atenção no estudo que nós estamos fazendo agora é a questão da afabilidade e a doçura, sem falsidade. Quando nós falarmos sim, que seja sim. Quando nós falarmos não, que seja não. Esse é o recado que nós precisamos dar no âmbito familiar aos nossos filhos. Deixar claro o que pode ser feito, o que não pode ser feito, ou o que não deve ser feito, mas explicar as razões disso. Não simplesmente ser autoritário no sentido de falar não e simplesmente acabou a conversa, não tem mais nada. Sempre explicando qual a razão de se negar uma determinada situação, um determinado desejo. E eu vou fazer a leitura de um pequenino trecho que é muito importante, que está nesse item. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. É a chamada falsidade. Nós precisamos, como eu já falei em outras reuniões, em outros vídeos que nós tivemos oportunidade de fazer, nós temos que ser honestos, não só em relação
com a nossa intimidade, mas com o nosso próximo. Honestos no sentido de transmitir uma verdade àquele que você está falando. E não agir com uma falsa brandura, com uma falsa delicadeza, com uma falsa aceitação do que foi falado. E nas costas você agir de maneira diferente. Ou pensar de maneira diferente. Precisamos ser honestos, honestos com os nossos sentimentos e honestos com as nossas palavras. Isso está contido nesse ensinamento do Cristo. E a paciência é uma virtude que nós precisamos buscá-la com muita vontade. Porque realmente é difícil muitas vezes conviver com pessoas que se acham donas de si, que são muito orgulhosas, que querem ter sempre a última palavra em relação a determinados assuntos. Nós precisamos ter o equilíbrio e a paciência de, em algumas vezes, fechar a boca, ouvir o que o outro está falando e de não falar mais alto ou querer se impor em relação ao outro, mas ter paciência para ouvir o que está sendo falado. Mesmo que nós saibamos que aquilo que o outro está falando é um erro, está equivocado e que terá problemas se agir daquela maneira. Mas aguarde um momento, tenha paciência, espere o tempo passar. No outro dia, numa outra oportunidade, toca no mesmo assunto e com brandura no coração, puxa aquele assunto novamente. E você vai verificar que o comportamento, a maneira de se expressar daquela criatura estará de maneira diferente com você. Porque nós não podemos esquecer que quando o nosso próximo ou nós nos exaltamos, nós passamos a transmitir vibrações de mágoa, de raiva, de ódio nas palavras ou no pensamento. Nosso pensamento é uma usina de transmissão de bons ou maus pensamentos. Neste momento, quando nós estamos irradiando maus sentimentos, imediatamente, irmãos desencarnados que estão sintonizados nesta frequência de violência e de agressividade, já se aproximam da gente e nos influencia, nos estimulando a mais agressividade, potencializando aquele sentimento de agressividade que nós vínhamos tendo. Por isso que é muito importante, quando percebermos que estamos nos exaltando, ou que o outro está se exaltando, pacificar a situação, aguardar um pouquinho. Pode ser que eu esteja conversando com a minha esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho ou a filha, com um colega de trabalho, o que for. O equilíbrio emocional, ele é extremamente importante para que você domine a situação, aquele momento que está acontecendo, e espere para um outro momento abordar aquela mesma situação. Irmão, existe uma palavra que tiramos da física que chama-se resiliência. O que significa isso? Significa que no momento em que nós formos abatidos, no momento em que nós nos deixarmos envolver por alguma coisa que nos fizeram e aquele sofrimento nos abater demais, nós precisamos ser resilientes no sentido de buscar, através dos ensinamentos doutrinários e de Jesus, meio e força para superar essa dificuldade que nós passamos e retomar a nossa postura, o nosso equilíbrio emocional e os nossos pensamentos equilibrados. Resiliência, essa é uma palavra que serve muito bem para que a gente possa dar continuidade à nossa jornada e buscar cumprir os nossos objetivos aqui, porque aprendemos
que muitas dificuldades nós vamos passar. Aprendemos que o nosso mundo que nós vivemos é um mundo que está numa transformação, está numa ebulição extraordinária, porque chegamos próximo da grande transformação. E essa grande transformação é um processo que já iniciou lá atrás e está em franco progresso e ainda vai demorar vários anos para que ocorra. Então tudo está em ebulição, os sentimentos, os acontecimentos. Existem muitos irmãos que estão encarnados aqui na sua última oportunidade de reencarnação neste mundo de prova e expiação, para que aprendam a viver e a conviver com o seu próximo, dominando os seus maus sentimentos e exercitando os seus bons sentimentos, as suas virtudes. Só que muitos irmãos estão sucumbindo, não estão conseguindo cumprir essa missão. Consequentemente, após o desencarne, não poderão retornar a este planeta, porque a vibração está mudando deste planeta. E só vai permanecer na próxima reencarnação aqui aqueles que estiverem com essa mesma vibração. Portanto, aqueles que permanecerem ainda com cólera, com ódio, com mágoa, com falta de vontade de melhorar, de buscar o aprendizado, não poderão retornar a este mundo. Terão que reencarnar em mundos apropriados à condição que eles se encontram. E nós temos essa condição agora de nos transformarmos através desse conhecimento que estamos adquirindo. Como é importante compreendermos os ensinamentos do Cristo. Olha que texto extraordinário que está contido no item a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos mandou pela dor neste mundo para a glória no céu. É o que nos espera. Jesus sempre nos ensina o que nos aguarda no mundo, na vida futura, através do nosso comportamento atual. A dor que hoje nós não compreendemos, por que eu passo por grande sofrimento, por que tudo isso acontece comigo, nós vamos entender lá na frente, porque certamente é consequência do que nós fizemos lá atrás. Tudo é consequência, nada é punição, nada é condenação eterna. Nós precisamos então, através disso, nos harmonizarmos intimamente com o nosso próximo, através da paciência, da brandura, buscarmos então, por meio desses preciosos ensinamentos do Cristo, a força necessária em nossa intimidade, para que a gente supere todas essas dificuldades, com resignação, com brandura no coração, por mais difícil que seja, com equilíbrio de pensamento. E assim, nós vamos cada vez mais melhorando e nos aproximando de nosso Mestre Jesus. É um trabalho difícil, que exige boa vontade, mas que nós devemos dar um passo de cada vez. E certamente nós vamos conquistar essa evolução que nós buscamos. Somente depende de nós. Meus amigos, vamos então agora à nossa prece final. Elevemos o pensamento. Mestre amigo Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade do aprendizado e do conhecimento. Nos dê força para colocarmos em prática o que nós aprendemos, que possamos fazer a diferença em nossa existência, que possamos ter em mente que sempre estamos sendo amparados e auxiliados pela espiritualidade superior.
e que dessa maneira possamos superar as dificuldades. Abençoe a todos nós. Abençoe os nossos familiares, nossos colegas, amigos que necessitam de ajuda. E que possamos, Senhor, através da boa vontade, do estudo e do exercício constante, nós caminharmos na vossa direção. Assim seja. Meus amigos, agradecemos imensamente a oportunidade e a paciência de todos neste momento. Um abraço e até a nova oportunidade. Até mais.